dar uma olhada. Se quiser, me chama, a gente faz uma call qualquer dia, uns 15 minutinhos, eu te ajudo ali, sem problemas. Ó, Beleza. então bora lá. Tem mais gente, eu acho que entrar aqui, mas eu não quero passar o tempo de vocês também. Quem quiser depois ver na gravação, tá? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante para vocês que estão iniciando, para vocês também que já são mais avançados, quem está vendo na gravação, que é como você vai criar uma estrutura para você conseguir manter os seus clientes de gestão de tráfego pago. Então, a gente sempre tem um desafio muito grande de conseguir novos clientes, né? Mas eu, Henrique, eu estava falando até nos stories hoje, eu, Henrique, aprendi nessa vida de gestão de tráfego pago que você não pode só querer novos clientes, mas se você aprender a manter os seus clientes que você já tem hoje, é o que vai fazer com que você realmente ganhe dinheiro com gestão de tráfego pago. Então, pode ser uma sensação de todo mundo que é gestor de tráfego, de quando você está no início, é uma entrada e saída muito constante de clientes. Então, aconteceu comigo. Eu não sei se vocês viram nos stories hoje, eu postei que eu tenho esse caderninho aqui, ó, que tá até bem sujinho, que eu marcava exatamente as coisas que eu queria fazer, tipo assim, quantos clientes que eu tinha na época, então vai fazer 2 anos ali praticamente, eu estava com somente 4 clientes, foi quando eu comecei a viver da gestão de tráfego realmente. Então, por exemplo, eu sei fazer tráfego faz mais ou menos 4 anos, e 2 que eu vivo realmente só de tráfego 100% como única fonte de renda. E aí, nesse caderninho aqui na época, eu anotava as metas que eu tinha, as coisas que eu tinha, os clientes que estavam ativos. Então, o caderno está bem cheio. Se vocês pegarem, está quase todo completo aqui, onde eu fazia. Cara, eu escrevi muita coisa nesse caderno aqui. E aí, eu escrevi aqui uma vez que eu tinha somente 4 clientes. Só que nessa época, eu não tinha 4 clientes porque eu era iniciante ou coisa do tipo. Era porque os clientes entravam e saíam com uma constância que eu não conseguia reter eles para conseguir, depois de um tempo, como que eu posso dizer, manter os clientes que eu tinha e conseguir novos clientes. E com certeza vocês podem passar por isso, e acho que a maioria dos gestores de tráfego que vão ver essa aula passam por isso. Por que que eu digo? Porque existe uma pesquisa, eu sempre falo dela, depois eu até tenho que pegar o dado correto, mas que no Brasil, as agências de tráfego pago ou agências digital, elas têm uma média de 4 a 5 meses que os clientes realmente passam com ela ali. Ou seja, é uma média muito baixa, porque os clientes entram e saem das agências. Então, por exemplo, eu entrei, tem 6 clientes novos que entraram com a gente nesse mês aqui. Mais que metade deles já passaram por 2, 3 agências. Eu estou pegando muitos clientes que são do nicho médico, ou do nicho de estética. Eu peguei alguns de estética dos Estados Unidos, que veio por indicação, e nicho médico brasileiro aqui mesmo. E vários já tiveram uma agência, coisa desse tipo, e aí tem várias coisas em comum que eu vou falar aqui, que eles erraram e que vários gestores de tráfego acabam errando, e que faz com que você não consiga manter os clientes que você tem. E isso acontece constantemente com todo mundo. Aconteceu comigo no início, então, tipo assim, eu sempre tive uma facilidade na parte comercial de conseguir novos clientes, tanto que quando eu me disponho a bater alguma meta, eu consigo bater ela muito fácil. Então, por exemplo, eu falei para vocês há umas 2 aulas atrás que minha meta até o final do ano era conseguir de 5 a 6 clientes. Se não me engano, foi na aula passada, na aula retrasada. E a gente conseguiu bater isso em, tipo, 2 semanas de trabalho constante ali correndo atrás. Eu e outra pessoa do meu time junto comigo correndo atrás disso. O que que eu digo por causa disso? Porque, assim, eu consigo fazer contatos com facilidade, eu estou sempre disponível para fazer reuniões, eu estou sempre correndo atrás de conseguir esses novos clientes, mas se eu não soubesse manter os clientes que eu tenho, eu não teria crescido tanto como eu cresci nesse último ano, onde do ano passado eu saí de, acho que eram 10 ou 9 clientes, quando eu comecei a minha agência, quando eu contratei a primeira pessoa, para mais de 30 que temos hoje, com ticket médio praticamente do dobro. Eu fiz uma conta, é legal que a gente deixe essa aula gravada, porque daqui um ano, por exemplo, eu vou ver a aula e vou lembrar do que eu estou falando. Mas, tipo assim, o meu ticket médio agora está numa base de R$ 2.000. Então, é um ticket médio muito bom. Eu
acho bem suficiente. Eu estava falando sobre isso nos stories também essa semana, que para mim um ticket médio de R$ 1.500, R$ 2.000 é o que eu acho suficiente para um cliente me pagar e ser bem atendido e ter a equipe toda. É a conta empresarial que eu fiz para conseguir realmente deixar esse cliente performando bem para eu atender esse cliente. E só que naquela época, além de perder muitos clientes, meu ticket médio era muito baixo, era R$ 600, R$ 800, o que pode estar acontecendo com vocês. Só que vocês só vão conseguir crescer se vocês conseguirem ter essa facilidade de ter bastante clientes, então estarem com um processo comercial bem alinhado e depois disso conseguir manter esses clientes atendendo com qualidade e fazendo as coisas que eu vou explicar aqui para vocês nessa aula. Beleza? Ó, como que você vai criar estrutura para manter os seus clientes, tá? Eu comecei aqui pelo ponto contrário, que é os erros que vão mais te fazer perder cliente, ou seja, as coisas que você vai fazer no teu dia a dia que vão te fazer perder alguns clientes. Então, dentre elas estão as promessas que você faz na hora de prospectar. Então, por exemplo, tem muita gente que promete demais na hora de prospectar e não consegue entregar aquilo que prometeu. Isso é um erro constante. Vejo muita gente fazendo, já conversei com bastante gente, e essa é uma das maiores causas de desalinhamento de pessoas que perdem, dos gestores que perdem clientes. E também, quando você só participa na hora de apertar botões, ou seja, você é pago, por exemplo, R$ 600, R$ 800 para fazer a gestão de tráfego pago, e você só faz somente aquilo, nada mais que aquilo, e acaba só participando da parte de apertar botões, e aí você é facilmente descartado a uma hora que ou encontra seu serviço mais barato, ou encontra seu serviço melhor por um preço até maior. Você não acompanha os resultados do time comercial, ou seja, hoje em dia a gente trabalha com várias contas, gestores de tráfego trabalham com várias contas, que fazem campanhas de mensagem, que faz campanha em locais que a gente não consegue traquear no gerenciador de anúncios, e aí com isso, você não faz o acompanhamento correto desses resultados. Você não consegue acompanhar os resultados com o teu cliente pela correria talvez que você está, você precisa fazer esse acompanhamento. Não aprende sobre o negócio do seu cliente, acho que esse é um dos maiores erros. Quando eu comecei há 4 anos, há 4 anos eu não posso dizer, mas há 3 anos atrás, quando eu comecei, eu via muitos gestores que tinham aquelas fórmulas prontas para conseguir fazer os anúncios ali. Então era apertar meia dúzia de botões e achar que o resultado vinha. Mas hoje em dia, para você conseguir colocar uma boa oferta na rua, para você conseguir fazer um bom criativo, para você conseguir fazer uma estrutura legal de funil, você precisa entender sobre o negócio do seu cliente. Então, por exemplo, eu vou contar um caso pessoal meu agora. Eu peguei 2 clientes totalmente diferentes, então é do nicho de estética, só que lá nos Estados Unidos e o mercado é totalmente diferente. Se eu tentar fazer exatamente o que eu faço com o nicho de estética aqui no Brasil, eu vou trabalhar de forma totalmente errada. Por quê? Porque você tem que entender do negócio desse cliente, porque a gente tem que entender que a forma de consumo do americano, por exemplo, é diferente, o jeito de se comunicar é diferente, é outra língua, várias outras coisas que faz com que eu tenha que aprender mais sobre o negócio do cliente antes de fazer um anúncio, antes de fazer uma copy, antes de fazer um criativo. Outra coisa que acontece muito, que é um erro que te faz perder cliente, é não fazer um contrato, é não ter bem estabelecido ali o que o teu cliente vai receber de você, o que o teu cliente tem de responsabilidade também. Então já aconteceu muito de eu pegar um cliente, oferecer um serviço para ele e aí perceber que ele achou que eu ia resolver todos os problemas dele sem ele participar de nada, como se ele comprasse uma comida que você comeu e acabou ali, tá tudo certo. Então isso também acontecia. E aí o seu objetivo não pode ser só conseguir novos clientes. Você só consegue escala quando você consegue os novos clientes e consegue reter os clientes que você já tem. Para a gente começar agora, a estrutura que você precisa criar para manter os seus clientes, a gente vai começar pelo processo de entrada de cliente. O que é o processo de entrada de cliente? A gente teve uma aula
sobre isso há 3 aulas atrás, acho que foi a primeira aula desse mês aqui, onde eu te conto exatamente o processo que eu utilizo para fazer a abertura dos nossos clientes. Por que o processo de entrada de cliente é tão importante? Porque o processo de entrada de cliente é o momento que você vai alinhar as expectativas com o teu cliente, e aí a parte de alinhar a expectativa vai muito com essa parte aqui de você prometer coisas que você não vai cumprir. Então, você precisa alinhar as expectativas de fazer uma reunião muito bem feita com o teu cliente, alinhar exatamente quais são as coisas que estavam na proposta desse cliente, alinhar todas as coisas que você vai fazer, quais dias você trabalha, qual é a sua rotina de trabalho, quem vai estar no projeto, fazer todo esse alinhamento para você saber tudo que você tem na mão e para o cliente também ter o respaldo de saber tudo que ele tem na mão. Dentro do processo de entrada de cliente, eu gosto muito de demonstrar como eu trabalho. Então, vocês vão passar por coisas, por exemplo, que quando você fecha o cliente, eu estou com uma cliente assim agora, por exemplo, e aí eu tive que fazer um alinhamento, uma reunião de alinhamento com ela, que é uma cliente que ela me contratou, e aí no dia seguinte ela já queria que as campanhas estivessem ativas, sem tempo da gente fazer criativo, sem tempo da gente ver a estrutura dela. Foi basicamente ela pagar às 19 horas do dia anterior e às 7 da manhã já queria uma campanha ativa. Então, e isso acontece muito, muito, muito. Principalmente quando o cliente já tinha campanhas ativas com outra agência. E aí eu faço um alinhamento muito bem feito nessa hora. Por quê? Porque eu preciso de tempo para executar. Se fosse para executar, por exemplo, o que já estava ativo, era mais fácil ter ficado com a outra agência. Ou se ela tinha tanta pressa para começar as campanhas no dia seguinte, tivesse contratado uma semana antes, 2 semanas antes. Então, eu gosto muito de fazer um alinhamento, demonstrar realmente como eu trabalho, e eu coloco muito bem estabelecido esses valores que eu tenho, que eu faço um estudo muito bem feito na hora de iniciar um projeto, que eu, por exemplo, faço todo um trabalho de pesquisa, de criativo, de construção, de pesquisa, de formulários que eu envio também. Tudo isso eu coloco e mostro para ela dentro dessa rotina e faço ela entender que esse é a melhor alternativa que ela tem e que esperar 2 ou 3 dias para uma campanha subir não vai mudar drasticamente os resultados dela. Na verdade, vai mudar para melhor, porque eu vou ter tempo suficiente para trabalhar. Dentro, eu faço isso no processo de entrada de cliente. E aí, dentro do processo de entrada de cliente, eu colho os reais desejos desse cliente. Se você conseguir solucionar os reais desejos, que é aumento de faturamento, vender alguns tipos de produto que não se vendem normalmente na loja do cliente, por exemplo, receber mais mensagem, colher realmente os desejos dele. Para colher os desejos dele, você não pode fazer perguntas abertas, então eu tenho um formulário. Se você for na aula de processo de entrada de cliente, tem um formulário para você copiar as perguntas lá e fazer o teu próprio formulário, porque funciona muito bem para você colher esses desejos e metas do cliente. Se você estiver próximo dessas metas e desejos que esse cliente tem uma grande probabilidade de, se você conseguir manter esse cliente por muito tempo. Bom, além do processo de entrada de cliente, a entrega de resultado. Ela vai ser sempre a base para você gerar a longevidade do negócio com o cliente. Então, assim, eu parto da premissa de alinhar as expectativas, agora você precisa entregar resultado de alguma forma. Então, a gente começa o real trabalho de entregar o que a gente foi pago para fazer. Obviamente, o gestor de tráfego nunca pode, por exemplo, garantir resultado ou coisas desse tipo. Eu sou total contrário a isso. Porém, você precisa ter a ciência e saber que o que você mais precisa fazer é gerar resultado. E você precisa trazer para o cliente as formas que você vai fazer isso. Por exemplo, a gente pegou um cliente essa semana que a agência anterior, eu estava avaliando os anúncios agora à tarde deles, a agência anterior criou plataforma, criou um monte de coisa sofisticada, mas o custo por compra ainda continuava muito alto, muito alto. Ou seja, eles tiveram um trabalho gigante para criar uma plataforma, para criar criativos, para criar um monte de coisa, mas eles pecaram no que é mais importante ali, que é gerar o real resultado. Às vezes, somente uma campanha de mensagem já geraria o resultado necessário para manter esse cliente. Então, as estruturas mais sofisticadas nem sempre vão garantir
a entrega de resultados, tá? Tem uma aula também, legal que a gente está chegando, acho que essa é a 8ª aula que a gente está fazendo, a gente já pode até fazer referência às aulas anteriores. Tem uma aula que eu falo como gerar resultado com pouca verba. Na verdade, se eu não me engano, foi uma live que eu fiz no Instagram. Eu tenho que conferir se foi uma aula da Faculdade do Tráfego ou se foi uma live que foi no Instagram. Se for uma live, eu vou colocar na área de membros também. Mas é como gerar resultado com pouca verba para o teu cliente, as estratégias que você vai utilizar para isso. Então, assista essa aula depois, quando vocês puderem, porque você vai conseguir criar estruturas para entregar resultados. E algumas aulas anteriores também a gente fez uma aula sobre como criar estratégias para qualquer tipo de negócios. E aí lá eu coloquei 5 estratégias já validadas que eu fiz aqui, que geram resultados mais rápidos. Então, você tem pronto ali o funilzinho que você tem que entregar para conseguir fazer os resultados necessários para manter os seus clientes, tá? E aí, depois disso, a gente parte para o acompanhamento. O acompanhamento é quando você mostra para o cliente a rotina que você vai fazer para chegar no resultado e você coloca ele sempre fazendo parte da entrega do resultado. Como que eu faço essa parte do acompanhamento? E aí eu tenho uma rotina bem específica para isso. Eu mostro sempre para o cliente num grupo de WhatsApp, então todo cliente que eu fecho, participo aqui da parte de entrada de cliente, eu crio um grupo com o cliente, com todo mundo que está participando do projeto. E ali dentro desse grupo, a gente mostra a rotina para chegar nesse resultado. A gente mostra dia após dia o que a gente está fazendo, quais são os avanços, tudo que está sendo feito para chegar ao resultado. Então, quando eu olho uma campanha, por exemplo, aqui, e vejo, eu vejo algumas métricas, algumas coisas, eu faço o meu cliente entender um pouquinho no dia a dia ali do porquê daquelas métricas, o que a gente vai fazer para mudar aquilo, por que está sendo bom, por que está sendo ruim. Eu mostro para o cliente que a gente está super interessado naquilo. Inclusive, no meu pitch de vendas, quando eu vou vender para um cliente, eu falo para esse cliente que ele vai ter, que eu vou ver a campanha dele a cada 48 horas, ao menos, e otimizar ela. E eu realmente faço isso. Então, eu olho, a cada 2 dias eu passo pela conta de anúncio e faço otimizações. Independente da conta que eu faço, que eu preciso, se o resultado está bom ou se está ruim, sempre há otimizações para fazer. E aí, eu gosto de mostrar a rotina e levar muito a sério essas 48 horas, e a gente leva isso no grupo de WhatsApp com o cliente. Toda segunda-feira também, por exemplo, a gente entra em contato com o cliente e mostra para ele o que aconteceu na semana anterior e projeta a semana seguinte. Então, a gente deixa o cliente a par de tudo. Por exemplo, quando eu iniciei na gestão de tráfego pago, eu não fazia isso. E aí tinha clientes que estavam tendo resultado que eu perdi e não sabia por quê. Porque eu ficava 10, 15 dias sem falar com o cliente, por exemplo. E aí, o cliente ele está esperando o resultado, e aí que, se você não falar com ele, ele acha que o resultado é automático, que é coisa fácil, que é só subir um anúncio, esse tipo de coisa. Mas quando você está no dia a dia mostrando para esse cara quais são os passos que você está fazendo para chegar ao resultado real, é aí que eu acredito realmente que ele dá valor ao teu trabalho. Então, a gente estava falando isso. Ontem eu fui trabalhar, a gente foi trabalhar na Avenida Paulista, fazer reunião, fazer umas coisas, e aí eu estava conversando com os meninos ontem que eles já estão há 1 ano trabalhando comigo na minha agência, né? E a gente estava falando como faz muito tempo que a gente não tem um feedback negativo de atendimento ou cliente que sai por causa de atendimento ou coisa do tipo. Porque isso é uma coisa que acontece muito. De todos os clientes que eu peguei na última semana, todos me disseram que eram mal atendidos pelas agências que estavam. Ou que mandavam coisas que, por exemplo, precisava mudar a cor do botão da landing page, demorava 2 semanas para fazer isso. Ou de demorar 2 ou 3 dias para ter uma resposta simples ali. Então, eu levo muito a sério o atendimento. Eu estou para o ano que vem com um projeto de colocar em cada equipe uma pessoa só responsável pelo atendimento, para ficar mais próximo ainda de cada cliente, porque eu acho realmente muito necessário, e é isso que as agências que têm muitos clientes e que pegam clientes sem ter estrutura, pecam. É no atendimento, é deixar de fazer reunião, é não ter essa rotina. E aí a gente sempre fala que eu acho um privilégio a gente ter um contato constante com os clientes todos os dias.
Porque ali a gente aprende muita coisa que a gente pode aplicar nos nossos negócios, aprende muita coisa que a gente pode fazer na nossa própria empresa. Então, eu gosto de enviar mensagem para o cliente demonstrando cada etapa ali do trabalho que a gente está fazendo. E eu coloco ele sempre fazendo parte do resultado. Eu não deixo ele se distanciar da gente em nenhum momento. Então, a gente percebe que o cliente está se distanciando, a gente vai, chama de novo, faz uma ligação, agenda uma call. Eu sei que às vezes o cliente está na correria, mas a gente precisa ter um respaldo dele ali. E aí, no dia a dia, a gente gosta de fazer essa rotina de mensagens que eu contei para vocês, para que a gente possa não deixar o cliente se distanciar. No dia a dia de reuniões, eu gosto de manter reuniões ao menos quinzenais. Então, a cada 15 dias eu faço uma reunião onde eu mostro relatórios. E aí, eu faço o relatório numa plataforma chamada DashGo. Não sei se vocês já utilizaram. É uma plataforma barata e muito boa, onde eu sempre demonstro nessas reuniões quinzenais um pouco dos resultados que eu trago como relatório nessa plataforma. Eu sempre tenho uma pauta muito bem estabelecida para a reunião, ou seja, o cliente ele não pode achar que aquela reunião é só para cumprir tabela ou que não tem assunto suficiente para ter uma reunião. Você tem que ter sempre uma pauta. As minhas pautas geralmente são demonstração de relatório, demonstração de resultados reais ali, onde eu colho com o cliente, o time comercial dele, os relatórios, os dados reais do que houve no negócio nos últimos tempos. Quais são as projeções para os próximos 15 dias, caso a gente faça reuniões quinzenais, e como foi os 15 dias passados. Então, geralmente é isso que eu faço, e é essa pauta que eu coloco na reunião. E aí, no final de toda a reunião, a gente envia um checklist do que foi falado, com as tarefas que a gente vai fazer para esse cliente, para que ele possa fazer o acompanhamento e para que ele possa cobrar a gente, para a gente possa cobrar as coisas que ele precisa enviar para a gente também. Então, isso é enviado ou por e-mail ou no grupo de WhatsApp para todo mundo ver ali. E a gente faz isso de um evento importante para o cliente, porque quando a gente não fazia isso, quando a gente não marcava com antecedência, quando a gente não tinha uma pauta muito bem feita, os clientes acabavam faltando na reunião. Até hoje acontece um pouco disso, e aí tem cliente que passa mês sem a gente conseguir marcar reunião, e a gente percebe que, na maioria das vezes, o erro é nosso nessa hora. Então, a gente faz disso um evento bem importante para o cliente, deixa isso muito estabelecido na hora do processo de entrada do cliente, a importância dessas reuniões, e é isso que vai dar norte para a gente conseguir manter esses clientes. Otimizações constantes, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto de olhar as campanhas a cada 48 horas. Isso é uma coisa que eu tenho costume de fazer. É uma forma que eu gostei de trabalhar, então eu já ensinei para vocês mais ou menos o formato que eu trabalho. Eu separo todos os clientes que eu atendo em fases onde eu crio blocos de proximidade. Então, eu tenho muitos clientes da área da saúde, eu coloco como um bloco. Eu tenho muitos e-commerce, eu coloco como outro bloco. E aí eu divido eles durante as minhas semanas, onde eu vejo em 48 horas, mais ou menos, cada anúncio ali. Então, se eu vi um anúncio hoje, quinta-feira, na teoria, no sábado, eu tenho que rever ali, ao menos olhar se está gastando o dinheiro certinho, se os KPIs ali, né, as métricas que eu estou olhando, elas estão batendo com o que eu preciso bater. As próximas aulas da Faculdade do Tráfego, eu acho, na verdade, eu acho que no próximo ano, porque agora a gente vai acompanhar uma fase onde eu quero preparar vocês para o ano que vem, então da gente focar muito em prospecção, da gente focar muito para um planejamento de crescimento para vocês para o ano que vem, e aí a gente vai entrar numa parte de performance muito grande no ano que vem. Então, você vai aprender quais são as métricas que eu olho sempre, quais que são as causas para chegar em cada métrica. Então, a gente vai ter essa parte de performance muito bem estabelecida daqui a um tempo, tá? Então eu falo de métricas, falo desse tipo de coisa, vai chegar a hora de vocês saberem exatamente isso. E eu, como eu acompanho o dia a dia de vocês, eu estou percebendo qual é a hora certa de falar de cada assunto. Então a gente vai fazer isso de uma forma bem legal. E aí eu faço as otimizações a cada 48 horas e eu faço o cliente participar das otimizações. Então, quando eu olho alguma métrica que foi importante ali, algum criativo que deu certo ou algum que deu errado, eu dou esse feedback para o cliente para que ele entenda o que está acontecendo ali nas campanhas.
Dentro de uma coisa que eu falo de estrutura para manter os clientes, vocês que têm começaram há menos de 6 meses, por exemplo, sofreram muito com a cobrança de resultados, como a gente estava falando. Então é muito necessário, quando você inicia, conseguir gerar resultado nos primeiros meses. Então você precisa criar algumas estratégias que geram efeitos rápidos para esse cliente. O que é gerar efeito rápido na minha concepção? Gerar efeito rápido é gerar mensagens para o cliente, gerar algumas vendas no e-commerce do cliente, gerar pedidos no delivery dele, por exemplo, para que ele se anime com o processo. Então, a partir do momento que você cria suas primeiras campanhas, não precisa ser tão sofisticado no primeiro momento. Você precisa criar estratégias que vão gerar efeitos rápidos. Mesmo que não gere aquele turbilhão de vendas, porque você vai sofisticando a estratégia com o tempo, é muito necessário que você consiga gerar um efeito rápido de trazer para esse cliente algumas mensagens, trazer algum resultado rápido para que ele tenha as primeiras impressões do teu trabalho. Então, ao mesmo tempo que você alinha com o cliente uma talvez demora de alguns dias para subir os primeiros anúncios, na hora que você vai subir isso, você tem que pensar em alguns tipos de campanha que vão gerar uns efeitos rápidos. Talvez, sempre, obviamente, pensando na performance, mas também sempre pensando em gerar alguma coisa que o cliente se impressione com o teu trabalho. Na época que, por exemplo, eu comecei, eu fazia muita campanha para seguidor, e os clientes ficavam muito impressionados com a facilidade que tem algumas estratégias para a gente trazer seguidores para os clientes. Então, crie estratégias que gerem efeitos rápidos para esse cliente ficar tranquilo e conseguir esperar o processo. Hoje, acho que a melhor estratégia para criar efeito rápido geralmente está sendo as campanhas de mensagem. Inclusive, um dos nossos alunos, o Nick, ele me mandou uma mensagem hoje. Ele não está com a gente hoje, mas ele me mandou uma mensagem hoje de um feedback de uma aula que a gente fez, que foi, deixa eu ver exatamente qual é, até para falar de geração de resultados rápidos. Deixa eu pegar aqui. Ó, ele falou exatamente da aula que a gente fez de criativos. Então, era a aula que a gente fez de como construir um criativo realmente criativo. E assim, ele tem algumas campanhas aqui, ele me mandou um print, ó, não sei se dá para vocês verem, mas ele me mandou um print dos gerenciadores usando exatamente a estratégia que eu dei na aula de como construir os criativos realmente criativos. E ele tem custos por mensagem aqui de 13 centavos, de 8 centavos. Então, assim, isso gera um efeito gigantesco para o teu cliente. Isso gera coisas muito boas para você. Porque eu sei que ele, por exemplo, faz um atendimento muito bom e ele está conseguindo gerar um resultado e um efeito muito rápido para esse cliente, pegando as estratégias que a gente fez na aula de como construir criativos realmente criativos. Então, dê uma olhadinha nessas aulas, que elas têm bastante coisa para você gerar resultado rápido para esses clientes. E aí, como eu falei, tem uma também, uma live legal, que é como gerar resultado com pouca verba, que eu vou disponibilizar para vocês também. Estudo constante, então, compre cursos e procure sempre novos conhecimentos para trazer para esses clientes. Eu estou gostando muito de estudar coisas que não têm relação com marketing ultimamente. Então, uns 3 ou 4 meses atrás, eu estava estudando muito sobre experiência do cliente, lendo alguns livros sobre isso, vendo conteúdo sobre isso. Isso tem ajudado a gente a manter os nossos clientes por mais tempo, tem ajudado a gente a construir um negócio mais sólido, e ultimamente tem sido muito bom as coisas que a gente tem testado. Então, como eu falei nos stories que eu peguei aqui nesse livro, dentre os clientes que eu listei aqui, praticamente metade deles ainda estão comigo. Então, eu tinha uma lista aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, acho que não vai dar. Eu tinha uma lista aqui, ó, de vários clientes. Aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinham 11 clientes. Desses 11 clientes, 5 ainda estão comigo. Então, praticamente 50% 2 anos depois. Para mim, isso é um resultado muito bom. Se a gente pegar aquela média dos caras que ficam 3 ou 4 meses com seus clientes, você entende como essa é uma média muito boa. E aí, como eu disse para vocês,
muito da perca desses outros 50% de clientes foi por erros que eu cometi, como eu te mostrei ali em cima. Tudo que eu mostro aqui para vocês, geralmente tem a ver com coisas que eu faço no dia a dia ou que eu já passei no meu dia a dia. E perder clientes é uma coisa que sempre me deixou muito desconfortável. Principalmente você vai perceber o desânimo que você vai ficar em momentos que você conseguiu algo novo, por exemplo, você bateu uma meta de clientes que você tinha e aí você se acomoda e começa a perder esses clientes, ou coisas que acontecem no dia a dia mesmo que faz você perder clientes. Isso sempre me deixou muito incomodado. E aí, enquanto a isso, eu criei essas estratégias para a gente fazer. Outra coisa, até uma outra coisa, uma coisa que eu aprendi com o Nick também, que estava com esses custos de mensagem aqui, foi que ele mostra para os clientes dele exatamente o que ele tem estudado também. E faz os clientes deles participarem dos estudos. Então, por exemplo, o cliente vai ficar feliz se você estiver estudando e procurando novas estratégias para o negócio dele. Isso é super importante para o dia a dia, porque mostra que você tem a disponibilidade, está correndo atrás de gerar um real resultado para esse cliente. E aí eu gosto bastante, a gente vai começar a fazer mais isso, de mostrar para o cliente essas novidades de estudo para eles. Principalmente as coisas que diferem só de marketing ali, coisas de comercial, coisas de growth, outras coisas que eu quero colocar agora como pauta. Eu tenho passado esses últimos dias muito reflexivo quanto ao que eu quero para o ano que vem, e aí muito disso eu tenho mudado algumas trajetórias de alguns serviços que a gente tem e tenho conversado com isso com os meus clientes e mostrado para eles as novidades, as coisas que vêm pelo ano que vem. E a gente vai falar muito disso provavelmente agora no mês de novembro e no mês de dezembro. Então, novembro e dezembro, eu quero fazer um compilado de várias coisas que vão fazer vocês se prepararem, conteúdos que vão fazer você se preparar para o ano que vem e fazer um ano que você realmente ganhe grana, fazer realmente que você mantenha os seus clientes e que consiga novos clientes. Acho que esses são os principais pilares que vocês desejam quando eu pergunto para vocês ou quando eu faço uma pesquisa com vocês. E na maioria do meu Instagram, assim, eu sei que as dificuldades técnicas, elas são muito fáceis de resolver. O difícil mesmo é você criar essas estruturas que eu estou te contando aqui. É criar essas coisas mais empresariais, mais de rotina, mais de processo. Então, eu tenho feito muito isso, eu vou preparar aulas. Eu quero ver se no mês que vem a gente vai ter aula na próxima terça, e até o final da semana que vem eu quero preparar as 8 aulas do final do ano aqui, né, desses próximos 2 meses, vai ser 8, 9 aulas, onde a gente vai fazer um planejamento bem grande para vocês participarem e planejarem o ano que vem. E aí, apresentação de estratégias. Apresentar novas estratégias para os seus clientes nas suas reuniões. Então, o que eu falo em apresentação de estratégias? Eu gosto muito de criar, por exemplo, vocês percebem que eu gosto muito de mapa mental. Eu gosto muito de criar mapa mental para os meus clientes. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui os mapas mentais que eu crio. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá aqui. Opa. Ó, se eu voltar aqui, por exemplo, olha a quantidade de mapas mentais que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Ó, a quantidade de mapas que eu tenho aqui, e aí eu vou separando por alguns clientes que eu vou apresentando as estratégias. Então, por exemplo, ó, para a clínica odontológica, eu vou mostrando para o cliente as estratégias que eu vou criar. Para todo tipo de cliente, eu vou mostrando para eles as estratégias em mapas mentais. Então, ó, vários mapas mentais que eu criei aqui, por exemplo, ó, que são estratégias para os clientes de conteúdo, de coisas que eu quero fazer, de metodologia. Faça isso, utilize alguma forma que você se sinta confortável para fazer no dia a dia, para que você consiga mostrar para esse cliente. Então, ó, eu faço muitas estratégias diferentes, vou mostrando para os meus clientes em reuniões e faço ele dar pitaco e demonstro as estratégias para eles, para que eles saibam que a gente está sempre buscando as novidades e buscando performar em mais coisas com eles. E aí eu mostro isso nas reuniões quinzenais que a gente faz ali. Algumas estratégias, quando possível, eu gosto até de apresentar presencialmente, então visitar o cliente,
Fazer esse tipo de coisa. Então, todas as estruturas que eu criei aqui é para você conseguir gerar um bom acompanhamento. A maioria das estratégias são de gerar um bom acompanhamento com esse cliente. Você precisa focar muito, muito, muito em duas coisas que eu falei nessa aula: entrega de resultado e gerar um ótimo acompanhamento. São essas duas principais coisas. Eu estou cansado, eu já peguei até vários clientes que vêm de outros locais com um bom resultado, mas que saem ou por falta de atendimento ou por falta de cumplicidade das outras partes em construir um bom resultado. Então, faça um bom acompanhamento e faça uma boa entrega de resultados. E aí, dentro disso, revise as outras aulas que a gente fez de processos de entrada de cliente. E aí, até para a gente finalizar, sempre se preocupe em não cometer esses mesmos erros que eu falei para vocês aqui que te fazem perder clientes, que é saber exatamente o que você está prometendo, participar em partes estratégicas. Então, ser um gestor que é realmente estrategista. O que eu digo isso? Quando você só sabe apertar botões, você é substituível. Mas quando você apresenta novas estratégias, faz um bom acompanhamento, consegue ser técnico, mas ser também criativo dentro do dia a dia de trabalho e não participar somente na hora de apertar os botões, mas saber que o teu trabalho tem que ter relação total com as vendas. Acompanhar sempre o resultado e estar próximo dos times comerciais das empresas, de quem faz o atendimento do lead, de quem está ali no dia a dia, e sempre faça uma pesquisa muito bem feita do negócio do teu cliente, tá? E eu tenho uma aula também, eu não lembro qual é, acho que do processo de entrada de cliente, que eu falo sobre a pesquisa que eu faço. Pegue e faça pesquisa muito bem feita, porque isso vai nortear o trabalho que vocês vão fazer. E sempre faça contrato, isso é uma dica. Até acho que foi você, né, Isaac, que perguntou para mim sobre contrato. Eu vou disponibilizar o contrato. Eu estava só pedindo autorização, eu estava questionei com um advogado que eu conheço para saber se pode passar. Ele deu o ok que pode, então eu vou tirar os dados ali dos meus clientes, os meus dados e colocar ali na plataforma para vocês o modelo de contrato. E tem uma aula para eu subir também, então a gente vai ter isso lá. Bom, acredito que criação de estrutura para manter clientes foi isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre criação de proposta comercial e sobre como fazer a reunião de apresentação de proposta. Eu inverti essa aula com a de hoje, então eu ia fazer a aula de proposta e reunião hoje, porém, com essa nova vinda de clientes que eu peguei aqui, eu percebi que tem alguns gaps que eu posso melhorar na minha proposta. Então, eu percebi coisas que, como as minhas aulas são realmente coisas que eu sempre estou fazendo aqui, eu gosto muito de mudar sempre as coisas e mostrar para vocês. Então, eu vou pegar amanhã e segunda, vou dar uma remontada na minha proposta, vou criar coisa de identidade nova, vou criar algumas coisas novas, e aí a gente vai fazer a aula na próxima terça-feira, sem falta, na próxima terça-feira, às 19h30, a gente vai ter aula de proposta. E aí, eu quero muito que vocês possam também como a gente vai ter eu quero fazer um intensivão em novembro e dezembro com vocês para as metas do próximo ano, para cumprir coisas que vocês ou prometeram em janeiro desse ano e não conseguiram cumprir, ou estão se propondo para o ano que vem, que vocês me mandem sugestão de aulas para a gente fazer nesse período, com metas que vocês têm realmente, de conseguir novos clientes, de gerar mais resultado para esses clientes, e a gente vai fazer um intensivão bem legal nesses últimos 2 meses. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Pode mandar no chat ou pode falar, senão finalizamos por aqui. Acho que não temos ninguém com dúvida. Então, pessoal, desejo para vocês um bom descanso, um bom final de semana. Eu vou subir essa aula amanhã com a aula da semana passada, que eu ainda não subi, que a gente fez na quinta passada. E aí, quem tiver qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer consideração, meu WhatsApp está disponível para vocês e desejando uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal.